Olá, estamos aqui para falar sobre as redes sociais, vantagens e desvantagens, pensando na imagem pessoal, profissional. E para isso, o Educa 5.0 convidou a Sônia Ana Lestensky, psicóloga e doutora em educação. Sônia Ana, seja muito bem-vinda. Eu gostaria de começar te perguntando sobre o que é importante cuidar e prevenir em relação à imagem, né, às postagens e quais são os propósitos das redes sociais nesse quesito, né? Sim, bem, na verdade, as pessoas têm que ter um pouquinho de cuidado com a questão das redes sociais. A gente tende a se empolgar com elas, né? Porque é um meio fácil, veio como muito facilitador para a comunicação entre pessoas e empresas e tudo mais. No entanto, temos que ter cuidado para que essa imagem que está sendo passada, ela vai poder ser vista pelo mundo inteiro. Aquelas pessoas que pensam que elas vão restringir para um determinado grupo de pessoas, elas podem estar bem enganadas, porque os crackers, né? Na verdade, as pessoas chamam de hackers, mas são os crackers, eles conseguem acessar dados que nós, réis mortais, nem sempre imaginamos que seja possível acessar. Então, muito cuidado, evitar postagens aonde se fale muito sobre a sua vida pessoal, onde dedicas de moradia, onde dedicas de coisas que as pessoas estão fazendo, né? Teve uma época em que muitas pessoas adoravam fazer o check-in aonde estavam chegando, né? E davam uma dica muito grande, e às vezes o check-in com quantas pessoas estavam, com o que estavam fazendo, e deixando em aberto toda a sua vida pessoal e podendo interferir na profissional também. Eu gostaria que você comentasse também sobre a questão da proteção das redes sociais. Quais são as preocupações em relação à segurança que as redes sociais têm sobre os cuidados, né, em relação aos usuários das redes sociais? Bem, na verdade, o importante é o seguinte: ao acessar uma rede social, ela tem um link próprio dela. Então, não entrar pelo link de outras pessoas, não procurar outros subterfúgios, tomar todos os cuidados ao acessar essas informações e também que informações vai fornecer a respeito da pessoa. Muitas vezes elas pedem nome, endereço, pedem a idade, ter muito cuidado para as informações que estão sendo fornecidas. E a outra preocupação bastante séria são as senhas que as pessoas criam. Não devemos ter uma mesma senha para todas as situações. Isso deixa uma porta extremamente aberta e vulnerável para que as pessoas possam ter seus espaços pessoais e profissionais hackeados com muita facilidade, né? Então, cuidado com as senhas, acesso aos links, aos sites oficiais, não via outros caminhos, porque esses levam e podem ser criados até por pessoas com más intenções. Mesmo sites de bancos, por exemplo, as pessoas têm que ter muito cuidado porque os indivíduos que trabalham com a Deep Web, eles criam sites muito similares com aqueles que as pessoas estão acostumadas, e ali a pessoa acaba colocando seus dados pessoais, seus dados financeiros, fornecendo senhas, fornecendo informações de cartões de crédito, e podem se tornar extremamente vulneráveis e ter toda a sua vida hackeada. E me diga uma coisa, os dados, eles são protegidos na sua totalidade ou você acredita que, em parte, a gente não pode confiar nessa questão da criptografia? Nesse sentido, o que você me diz, Sônia? Veja, quando diz que os dados são criptografados, geralmente eles deveriam estar seguros.
No entanto, sempre há uma maneira de chegar aos dados das pessoas, elas têm que ter muito cuidado, evitar de fornecer informações ou de links de outras pessoas, cuidado nos compartilhamentos, os compartilhamentos também são perigosos. Nas redes sociais, a questão de comentários. Os comentários têm que ter muito cuidado e evitar dar informações desnecessárias. Em relação aos acessos ilimitados, o que você acha em relação ao volume de curtidas e de seguidores? Você acha que isso está relacionado com popularidade? O que você me diz, Sônia? Veja, as pessoas têm uma tendência a acreditar que quanto maior o número de seguidores elas têm, elas se tornam mais populares. É claro, temos que dimensionar se são blogueiros, se são pessoas que trabalham com isso. É claro que elas querem vários acessos. No entanto, a gente sempre tem que ter o cuidado de saber se as informações estão vindo daquela pessoa a qual nós realmente conhecemos, porque é muito fácil criar um perfil fake usando dados de uma pessoa, fotos dela e acabar interferindo na vida da outra pessoa quando as pessoas têm uma tendência a acreditar que são seus amigos, seus parentes e tudo mais. Recentemente a gente tem visto fatos que vão acontecendo tanto com homens como mulheres em redes sociais para relacionamentos, e esses então são povoadíssimos de pessoas que têm más intenções e acabam envolvendo as pessoas, e nesse momento elas descobrem seus gostos pessoais em questões de música, de alimentos, de esportes que praticam, que áreas que elas gostam, e acabam seduzindo as pessoas, e quanto mais vulneráveis elas estiverem, né? E agora nessa época de pandemia, então, onde nós estamos vivendo esse confinamento, esses aspectos exacerbaram de uma forma exponencial. Uhum. E em relação a crianças, adolescentes, o que você recomenda, né? O que postar, o que não postar? No começo você citou a questão de falar que está chegando no lugar, né? Antes tinha o check-in e agora a pessoa ela pode não estar usando essa ferramenta da rede social, mas ao mesmo tempo expor, né, as crianças e adolescentes. O que você sugere nesse caso? Veja, aí nós temos dois aspectos a levar em consideração. Um deles é que com alguns aplicativos há necessidade de mostrar a sua localização, e com essa questão de localização fica muito fácil expor as pessoas, né? As pessoas ficam expostas para esse mundo tecnológico. E em relação a crianças e adolescentes, os pais têm que ter muito cuidado em ver que áreas que eles estão permitindo seus filhos acessarem. Particularmente, eu acredito que para crianças muito pequenas não é aconselhável, elas deveriam de ter já uma determinada idade para ter esse acesso. Houve uma época em que eu acreditava que não, que poderiam ter acessos porque teriam discernimento. Não, infelizmente não têm discernimento. As crianças têm uma curiosidade muito grande, elas têm uma facilidade para mexer com artefatos tecnológicos, e elas acabam progredindo até muito mais que seus pais, os seus responsáveis, às vezes em determinadas áreas, e infelizmente às vezes se colocando em situação de risco. Com os adolescentes também acontece a mesma coisa, principalmente na fase da adolescência, em que a conversa entre familiares, com adultos, nem sempre é o momento que eles mais gostam, né? Que isso faz parte da adolescência de qualquer cidadão, e às vezes eles encontram esses cidadãos sedutores que acabam convencendo eles a fazerem até questões que não seriam agradáveis, ou até que possam colocar sua vida em risco. A questão de exposição das crianças, né? Muitas vezes os pais têm uma tendência, e
Quem não acha seu filho a coisa mais linda do mundo? Porém, colocam várias fotos que expõem a criança, né? E essas fotos tem que ter cuidado com a vestimenta, para não mostrar em que escola que a criança estuda, em que bairro que mora, para evitar que justamente essas pessoas mal intencionadas possam se aproveitar da vulnerabilidade que é permitida a partir desses acessos. Muito legal, Sônia. As pessoas têm que tomar esse cuidado, né? Você tem mais algumas sugestões para fazer em relação aos cuidados? O que você recomenda além de tudo isso que você já falou? Sim, como nós estamos num mundo extremamente conectado, as pessoas têm que ter muito cuidado com as questões pessoais que elas postam para que elas não venham a interferir nas suas situações profissionais. Determinadas situações, e hoje em dia cada vez mais as redes sociais são utilizadas até para manifestações religiosas, políticas, culturais, elas têm que ter muito cuidado, né? Inclusive fotos que as pessoas postam, né? Houve em tempos muito próximos, pessoas em épocas que tinham, por exemplo, jogos e tudo mais, criando subterfúgios de que estavam doentes e de repente a pessoa posta que está assistindo um determinado jogo, ou está num evento social, ou está assistindo um show. Então, muito cuidado com isso, né? Porque a sua vida pessoal vai interferir na vida profissional, sim, porque nós estamos mais vulneráveis, nós estamos mais expostos e temos que ter cuidado e discernimento com o que postamos. Exatamente. Tem pessoas, inclusive, que são desligadas dos seus trabalhos por isso, né? Estão tendo que ficar em casa, às vezes, por se proteger da própria questão relacionada ao Covid, mas estão, né, se divertindo, indo em lugares com aglomeração e depois acabam postando isso na rede social. É exatamente isso que já, infelizmente, Sim. vem acontecendo em alguns casos. Uhum. Mas eu gostaria... Você gostaria de falar mais alguma coisa, Sônia? É só um comentário. A gente não pode esquecer que, por exemplo, o Google, ele traz assim, lembre das fotos, lembre o que aconteceu há um ano atrás, lembre o que aconteceu hoje mesmo. Eu, quando eu estava preparando o material, vieram algumas fotos de situações e eventos que a gente participou 2, 3, 4, 5 anos atrás. Lembre desses momentos. E a pessoa tem que ter o cuidado para mostrar que ela está lembrando e não está naquele evento, nesse momento, principalmente agora que estamos nessa época de pandemia, de reclusão social, de uma série de aspectos, e ter esse cuidado. E realmente ter cuidado com tudo que se posta, com o que se fala. Outra coisa, um aspecto que eu havia esquecido de comentar, que é a questão do que devemos ou podemos repassar nas redes sociais. Tomar muito cuidado quando a gente recebe textos longos, tomar cuidado quando a gente recebe uma notícia para verificar se ela não é fake, se ela não está prejudicando a imagem de alguém e se ela não pode prejudicar, inclusive, a imagem da pessoa que está repassando, né? A gente tem uma tendência a querer repassar, mas é extremamente importante verificar a origem. Existem sites de busca que permitem a gente verificar se é uma notícia real ou se é fake e ter o máximo cuidado. Infelizmente, todos nós acabamos fazendo isso, né? Mas quanto mais tomarmos cuidado, mais podemos evitar e não repassar essas informações sem que elas tenham uma veracidade comprovada. Perfeito, isso mesmo. Muito obrigada, Sônia, foi um prazer ter você aqui conosco, né, mais uma vez. E a Sônia Ana Leszczynski, que faz parte do Educa 5.0, estará sempre aqui conosco, né, Sônia? Tem outras informações muito bacanas para passar para todo mundo. E hoje a gente fica por aqui. E até o próximo vídeo. Até mais. Até o próximo. Até. Tchau, tchau.